Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Na vossa paciência durante o coronavírus, possuí a vossa alma. Nos anos de 1938, no dia 30 de outubro, houve um episódio numa série antológica de radioteatro nos Estados Unidos, que se chamava o Mercury Theatre on the Air, quer dizer, o Teatro Mercúrio no Ar. E foi apresentado nesse episódio, que foi transmitido pela rádio da Columbia Broadcasting System e foi dirigido e narrado pelo ator e futuro cineasta Orson Welles. E foi o episódio de uma adaptação do romance A Guerra dos Mundos, que foi um romance escrito por H.G. Wells em 1898. Estes detalhes obtive, irmãos, da Wikipedia, uma enciclopédia livre. E esse programa de rádio ficou famoso por supostamente causar pânico em massa, embora a escala do pânico seja contestada. O programa de 1 hora começou com a música do tema desse programa e o anúncio que o espetáculo dessa noite era uma adaptação dramática, digamos assim, dessa novela, desse romance, A Guerra dos Mundos. Isto foi seguido por um prólogo lido por Orson Welles, que disse que isso era estritamente baseado na abertura do romance de H.G. Wells. Em outras palavras, que não era verdade. Mas depois, na próxima meia hora de transmissão, aquele programa foi apresentado com uma certa música e geralmente esse programa não tinha anúncios e não era interrompido, mas conforme o programa estava a andar, foi interrompido por uma, digamos assim, notícia urgente. Notícia urgente. Estamos a interromper o programa de música, de dança, para descrever que houve uma série de explosões estranhas no planeta Marte. E depois continuou com a música. E depois foi interrompido de novo por um relato, aparentemente, que não tinha nada a ver com o anterior, a dizer que um objeto incomum tinha caído numa fazenda, numa área de Nova Jersey, em Grover's Mill. Depois continuou com a música. E depois houve uma outra interrupção ao vivo, dizendo que com ao vivo de pessoas a filmarem na área de Grover's Mill, onde estavam policiais e uma multidão de espectadores, porque estavam acerca deste objeto cilíndrico estranho. Um bocadinho depois, foi interrompido de novo a dizer que marcianos saíram deste objeto cilíndrico e estavam atacando e usando um raio de calor. E imediatamente começou a causar um pânico no local. Isso foi seguido por uma série de interrupções cada vez mais alarmantes, detalhando uma invasão alienígena devastadora que estava a ocorrer nos Estados Unidos e também em outros locais à volta do mundo, culminando com um relato ao vivo descrevendo máquinas de guerra gigantescas lançando nuvens de fumaça venenosa pela cidade de Nova York. Depois de um breve intervalo, o programa para um formato de radiodrama mais convencional e segue um sobrevivente que lida com as consequências da invasão
e finalmente descobrindo que os marcianos foram derrotados, não por seres humanos, mas por micróbios. Queridos irmãos, esta ilusão do realismo foi reforçada nesse programa de rádio. E aí as pessoas começaram a entender o poder da mídia manipular a massa, as pessoas em massa. Queridos irmãos, vivemos num período na nossa sociedade em que estão a haver crises, principalmente a crise do coronavírus. Mas também vemos notícias pela mídia, pela internet e por outras, algumas verdade, outras um bocadinho de verdade, com um bocadinho de opiniões e coisas assim que se tornam, estão a mudar os sentimentos das pessoas e que estão a manipular as pessoas. Mas vejamos as profecias que Jesus Cristo deu. E hoje vamos ler em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, vamos começar no versículo 5. Vamos só ler alguns trechos. Este é um paralelo a Mateus 24, mas estamos a ler hoje de Lucas 21. E falavam alguns a respeito do templo, no versículo 5, como estava ornado de belas pedras e de dávidas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu Jesus Cristo: vede que não sejais enganados. Queridos irmãos, estamos numa idade, como vemos, em que a mídia pode nos enganar. Não só ideias de religião enganadoras, mas cuidado, que há muitas coisas aí que estão a enganar as pessoas. Cuidado. Mas está a falar particularmente aqui que estão a ser enganados acerca de quem é Cristo e da vinda de Cristo. Dizem aqui, porque muitos virão a meu nome dizendo, sou eu. Mas, queridos irmãos, estão a enganar nisto, estão a enganar noutras coisas. É o que está a acontecer hoje em dia. E estão a dizer, chegou a hora. É como as pessoas estão a dizer, olha, isto é o fim do mundo. Chegou a hora. Não os sigas. Não acredites neles. Quando ouvires falar de guerras, versículo 9, e revoluções, não vos assusteis. Sim, queridos irmãos, quando estamos no meio destas coisas, sim, ficamos assustados, mas precisamos de ter o conhecimento abrangente da grande gravura do que se vai passar. Precisamos de ver isto. E diz, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas. É necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Mas o fim não será logo. Eu dei um sermão há umas semanas atrás que demonstrou como muitas coisas ainda estão por acontecer. Proféticas. Mas isto, como diz aqui, as coisas estão a aumentar. Como lemos em Mateus 24, isto é o princípio de dores. Agora que isto começou, as dores vão aumentar. E por isso diz assim, então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Irmãos, isto vai causar, estes problemas vão causar esta situação, grandes dificuldades económicas no mundo. Vai causar, falta de comida. Estamos a ver que isto é o princípio de dores. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mãos de vós e vos perseguirão. Antes disso, cristãos vão ser perseguidos, entregando-os às sinagogas, isto é, às igrejas, aos grupos de líderes e aos cárceres.
levando-os à presença de reis e governadores, por causa de Jesus Cristo, do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupares com o que haveis de responder. Porque diz, eu vou pôr em vós o que dizer. E vocês vão ser protegidos. Vou saltar aqui para o versículo 18. Diz assim, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Por isso é que diz, não vos assusteis. Tenham confiança. Tenham esperança. E depois diz no versículo 19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou na Almeida Corrigida e Fiel, ou na Almeida Revista e Corrigida diz, na vossa paciência possuí a vossa alma. E este é o título do meu sermão hoje. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Particularmente a nossa paciência durante estas crises que estão a começar com o coronavírus, que é o começo das dores. Sabemos que a alma, quer dizer, a nossa vida, enquanto estamos a viver, somos uma alma vivente, e quando estamos mortos, paramos de ser uma alma vivente, estamos mortos. Mas possuir a vossa alma está aqui com o significado de possuir a nossa vida eterna, através da nossa paciência, da nossa perseverança, vamos alcançar a vida eterna. E por isso é muito importante entendermos o que quer dizer a nossa paciência, a nossa perseverança e como lidarmos nestas situações. Vejam, por exemplo, aqui em Apocalipse, capítulo 14, Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a falar das dificuldades que vão acontecer, e que vai haver esta besta e imagem e que vão causar as pessoas para sofrer, mas diz aqui no versículo 12 do Apocalipse 14, aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Em grego é a mesma palavra, hupamone, paciência, perseverança dos santos. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Na vossa perseverança possuí a vossa alma. Palavra grega, hupamone. Diz aqui, na vossa perseverança, na vossa paciência dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos irmãos, precisamos guardar o sábado. Precisamos de guardar os dias santos. Estes são elementos básicos que nos são como âncoras, que nos ancoram na verdade. E além disso, precisamos de ver o exemplo da fé de Cristo para nós termos fé como Ele teve quando viveu na terra e como Ele tem, que tem completa fidelidade e fé no Pai e o Pai nele, e nós precisamos ter fé neles, de fé em fé. E por isso, estes pontos são extremamente importantes. São como âncoras, são como bases para perseverarmos, para termos paciência, para perseverarmos até ao fim. Mantendo os mandamentos, guardando os mandamentos de Deus, que inclui o sábado e os dias santos de Deus, e também seguindo o exemplo da fé de Cristo. Queridos irmãos, olhamos para Cristo, olhamos para o seu exemplo e por isso devemos de segui-lo, como ele diz, sigam-me. O cristão maduro, queridos irmãos, o cristão que está num desenvolvimento espiritual e no equilíbrio emocional vai ter esta perseverança.
E por isso, como lemos em Lucas 21, versículo 9 diz: não vos assustais, o fim não será logo. Isto é o princípio das dores, como lemos em Mateus 24, 8. O que está aqui a dizer, queridos irmãos, é que isto é só o começo. Isto é só o começo. Outras coisas virão que vão ser ainda piores. Não diga isto com alegria, irmãos, mas diz: tenham paciência, tenham perseverança. Profecias estão sendo cumpridas e vão aumentar com maior e mais frequente intensidade, como as dores de parto vão aumentando e crescendo em intensidade. Ora, certas pessoas, certos cristãos, já pessoas dizem: olha, o que eu quero é ter um recanto agradável e aconchegante. Eu quero um lugar seguro para proteger as crianças e a família, para tudo estar quietinho, estar tudo em paz. Eu só não quero nenhum drama. Não quero nenhum drama na minha vida. Queridos irmãos, infelizmente, não há nada que possamos fazer para suprir ou evitar estes acontecimentos que vão acontecer. Estão profetizados. Sim, queridos irmãos, nós não escolhemos este mundo, nós não escolhemos esta situação, nós não o fizemos, nós não o adotamos, mas somos no mundo, mas não estamos no mundo, mas não somos cidadãos deste mundo, somos cidadãos de um mundo diferente, do reino de Deus, do vindouro reino de Deus. Somos embaixadores de Cristo. E por isso temos que abordar esta situação como, digamos assim, como passageiros neste mundo temporário, como peregrinos neste mundo temporário. Ora, as coisas não são fáceis. E por isso é compreensível que todos nós estejamos mais cedo ou mais tarde com uma certa ansiedade e com um certo pânico, talvez. Por exemplo, vocês leem a história de Moisés. Por 40 anos, ele esteve com aqueles israelitas rebeldes, que chegou ao fim de 40 anos, que já não aguentou mais e feriu a rocha quando não devia ter ferido, porque devia ter falado. Então Deus não o deixou entrar na terra prometida, nessa vida física dele. Sim, vai entrar na terra prometida quando ressuscitar, mas não durante a sua vida física. Veja o exemplo de Elias, em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Vemos aí que Elias, começando no versículo 20, que vê-se aqui que Acabe mandou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. O Monte Carmelo com uma vista para o porto de Haifa e vendo o Mediterrâneo para aí abaixo, uma posição muito predominante, hoje em dia talvez a terceira maior cidade nessa região de Israel, da nação de Israel. E então aí estava o profeta Elias debaixo de uma grande pressão. E ele, como sabemos, ele chamou o povo e chamou estes falsos profetas e como sabemos, teve uma grande vitória em que Deus provou que Elias era o verdadeiro profeta e esses falsos profetas morreram. Mas você imagine você estar nessa situação, aí com essas pessoas todas. Era uma situação de muito estresse, muito estresse. E depois vemos que ele estava esgotado e depois foi perseguido
e que fugiu, e vemos em 1 Reis 19, vemos a partir do versículo 13, diz assim, que tinha fugido e depois, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo, pôs-se a entrar na caverna, e depois Deus disse assim: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? E Elias disse: bem, estava a dizer, estou cansado, não quero mais com esta vida, estou estourado, não quero mais. Vê-se aqui uma situação de ansiedade muito grande do lado dele. E ele estava praticamente a desejar: olha, não quero viver mais. Esta pressão basta. É demais para mim. E aqui vê-se um desequilíbrio espiritual. Porque um mês antes estava no cúmulo, no símbolo de grande sucesso, de grande alegria. E um mês depois está aqui na profundidade de tristeza e de dificuldades emocionais. Mas estava desencorajado. E então Deus lhe disse: olha, Elias, tira isso da tua cabeça, porque tenho trabalho para tu fazeres. Tenho trabalho para tu fazeres. Há uma obra que tens de continuar a fazer. E por isso vê-se fiéis de Deus, pessoas que, digamos assim, são pilares da fé, que também tiveram dificuldades, tiveram ansiedade. E se por isso, se você ou eu tem ansiedade, não é nada para ficar envergonhado. Mas precisamos de vencer isso. Veja, por exemplo, o David estava continuamente a fugir de Saulo, e houve uma ocasião que buscou a proteção dos filistinos. E imagine que ele então estava na proteção dos filistinos, enquanto os filistinos eram o inimigo. E houve uma situação em que os filistinos iam lutar contra Israel e que, graças a Deus, ele foi protegido dessa situação, porque ele deve se ter visto, digamos assim, entre a espada e a parede. Deus foi misericordioso com ele. Mas, por exemplo, a história dos discípulos. Todos eles negaram Cristo à última hora. Como vocês sabem, por exemplo, Pedro negou Cristo 3 vezes antes do galo cantar. E por isso, na Bíblia, queridos irmãos, várias pessoas se encontram em situações de ansiedade ou mesmo pânico. Nós, você e eu, somos seres humanos e por isso somos sujeitos às mesmas emoções. E Deus tem compaixão para consigo, para com você e para conosco. E por isso, conforme nós estejamos no nosso desenvolvimento emocional, vamos estar a níveis diferentes de estresse. Sim, alguns têm dificuldade, por exemplo, não têm emprego, não têm comida, as pessoas perderam o emprego, ou outras pessoas na família estão doentes. O stress é grande. E o que acontece? As pessoas ficam irritáveis, as pessoas não conseguem dormir, se tornam debaixo de depressão e deprimidas e têm ansiedade. Ora, o que podemos fazer, irmãos? O que é que você e eu podemos fazer? Ora, em primeiro lugar, precisamos tomar conta das coisas físicas, da situação física, da nossa saúde fisicamente, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional e espiritual. Fisicamente, por exemplo, precisamos de fazer exercícios, precisamos de comer comida adequada conforme temos possibilidade. Precisamos tentar dormir. E quando há estas dificuldades, respirar fundo e acalmar os nervos. Mentalmente e emocionalmente, temos que apoiar um ao outro.
Temos que estar em contato com umas pessoas e com outras, telefonar a eles, contactar aqueles que vivem sozinhos, falar com a família, contactar pessoas durante a semana. Talvez você tenha uma rotina que esteja a telefonar certas pessoas todas as semanas ou semanalmente. Precisamos de começar a pensar dos outros e não só de nós. Precisamos ter estas pequenas gentilezas para com os outros, que vai encorajar as outras pessoas, e isto é importante para a nossa saúde emocional. Precisamos de dar um passo para trás. O que é que isso quer dizer? Quando as coisas estão assim, numa grande crise, vale mais dar um passo para trás e dizer: calma, pensa bem. Estão a entender? Descansa um pouco. E talvez não responder logo. E respirar profundo. E também, depois, conforme possamos, ter um senso de humor. Humor dentro que é possível. Ouvir boa música. Talvez ler mais. Mas coisas boas. Não é coisas de desastre e de guerras. E, nunca se esqueça, não esteja a pensar e a focar no negativo. E, principalmente, precisamos ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Porque as nossas palavras precisam de ser positivas e encorajadoras para as outras pessoas com que estamos a falar. Queridos irmãos, isto são coisas que podemos fazer. Espiritualmente, por outro lado, tal como mentalmente, que temos que manter contacto com pessoas, e emocionalmente, espiritualmente também temos que ter contato com Deus, por orações, por estudo bíblico. Vejam aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Muitas pessoas fazem de veras ousações. Não podemos relaxar. Vejamos, desculpem, deve ser 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, desculpem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos tem dado um espírito de temor, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Um equilíbrio mental, um equilíbrio, um amor. Não é ter medo, não é ter temor, mas é estar perto de Deus. Ora, queridos irmãos, não podemos relaxar esta situação. Queridos irmãos, se há uma quebra no nosso relacionamento com Deus, se o nosso relacionamento com Deus não está assim tão bom como estava, quem é que se moveu? Não foi Deus, fomos nós. Fomos nós. E por isso, precisamos diariamente de nos renovar no contacto com Deus, através do estudo bíblico, através de orações e, ocasionalmente, através de jejum e também meditar acerca do que estudamos e do que aprendemos. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior esteja a corromper, mesmo que há estes problemas à volta de nós, esteja a destruir-nos e a destruir as coisas à nossa volta, o nosso homem interior precisa se renovar de dia em dia. Precisamos estar perto de Deus
Precisamos de nos renovar diariamente. Queridos irmãos, este foi o problema de Elias. Elias estava a fugir por um mês. Talvez durante esse mês não estivesse assim tão perto de Deus. E por isso ficou desencorajado. Queridos irmãos, precisamos estar perto de Deus para não nos desanimarmos. Sim, ele desanimou-se aqui. Diz assim, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Queridos irmãos, as nossas dificuldades, que sim estão a crescer, que são graves, a Bíblia diz que é leve e momentânea. Sim, isto vai ser por uns anos e depois passa. Não estamos animados a ver esta tribulação, não, mas para isto vai produzir para nós eterno peso de glória. Queridos irmãos, temos que ver que esta perseverança, esta paciência vai produzir para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, que não é comparável a nada. Não atentando nós nas coisas que se veem, queridos irmãos, não estamos a tomar atenção ao que estamos a ver, estas dificuldades físicas, que sim, são reais, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Precisamos de estar perto de Deus. Precisamos ter a mesma fé em Cristo como a fé de Cristo e seguir e imitá-lo a Ele, de fé em fé. Como lemos, queridos irmãos, em Lucas 21, 19, lemos que na vossa paciência possui a vossa alma. A palavra paciência ou a palavra perseverança aqui é uma palavra bem escolhida que vem do grego upamoni, que é uma palavra conjunta, quer dizer que é duas palavras postas juntas. Uma é upar, que quer dizer debaixo ou sobre, ou carregar um certo peso nos nossos ombros. E o outro é meno, que quer dizer manter firme debaixo de tempo ou condições. E por isso o dicionário de palavras Strongs, de palavras gregas e hebraicas, diz que upamoni é uma firmeza, constância, resistência. Diz no Novo Testamento, a característica de um homem que não é desviado do seu propósito deliberado e a sua lealdade à fé e piedade, mesmo pelas maiores provações e sofrimentos. Quer dizer, upamoni, esta paciência, esta perseverança, é a característica de uma pessoa que não se vai desviar de ser leal à fé e piedade, mesmo debaixo de grandes dificuldades e provações. Isto é, pacientemente e firmemente. E por isso é que é perseverança e paciência. É uma perseverança, é uma paciência, é uma capacidade de suportar, de ter uma firmeza, de ter uma constância, a capacidade de aguentar, de esperar, de suportar, de durar, de aturar. Não é uma apatia, não é uma falta de interesse, não é uma preguicite emocional, não é uma indiferença, mas é esperar em fé pela determinação de Deus, que Ele vai resolver o problema. Esperar que Ele resolva. Esta é a perseverança ou a paciência dos santos, daqueles que guardam os mandamentos e que seguem, tentam seguir, tentam imitar Cristo, na fé de Cristo. Queridos irmãos, é uma atitude que precisamos ter muito importante no tempo do fim. Muito importante. E por isso aqueles que estão a
a exercitar esta upamoni, que estão a exercitar esta paciência e perseverança, são aqueles que estão a fortalecer o espírito, que estão a acalmar o temperamento mesmo debaixo de dificuldades, que estão a controlar a ira, que estão a extinguir a inveja, são aqueles que estão a vencer sobre o orgulho, são aqueles que estão a controlar a língua. Porque debaixo destas pressões todas, é fácil ter inveja, a outra pessoa está em condições melhores, é fácil de ficar zangado e ter zangas com outras pessoas, é fácil de ser orgulhoso, é fácil de não controlar a língua. Por isso vejam comigo, se faz favor, irmãos, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Porquê? Porque vimos há pouco, vamos ter este peso da glória, que vai ser o fruto disto. Se estas provações, estes testes, estas dificuldades, quando nós os suportamos, quando nós os aguentamos, quando nós duramos, quando nós mantemos fiéis até ao fim, vai ter uma recompensa, um galardoadão, uma recompensa. Continuando a ler. Tendo por motivo toda a alegria ao passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz upamoni, produz perseverança, produz paciência. Quando você e eu mantemos fiéis debaixo da provação, debaixo destes testes, estamos a desenvolver este caráter de Deus. Por isso, irmãos, estou a tentar encorajar a vocês para evitarem, tanto quanto possível, não usarem drogas, medicamentos contra a ansiedade, porque esses têm complicações de saúde muito graves. Nós, com a ajuda do Espírito Santo, conforme que possamos, devemos de usar estes pontos que eu mencionei, físicos, mentais, emocionais e espirituais, como eu mencionei, fazer exercícios, controlar os pensamentos, estar em contato com as pessoas, pensar em coisas positivas, respirar profundo, afastar-se da situação por um pouco e deixar as coisas acalmar. Precisamos ter isto. Sim, se de facto existe um desequilíbrio químico, não estou a dizer que não vá ao médico e trate disso, mas muitas vezes os médicos dão estes medicamentos assim à primeira. Logo que estou com ansiedade, olha, então toma este medicamento. Queridos irmãos, primeiro desenvolvem, cresçam nesta paciência e perseverança, upamoni, de desenvolver este caráter de Deus. Isto é o que Deus quer que nós estejamos. E Ele disse que nunca nos passará por dificuldades maiores que nós não possamos suportar. É uma promessa que Ele fez, que Ele faz. E por isso, queridos irmãos, vejam no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, deve ter uma obra perfeita, como diz na Almeida Corrigida e Fiel. A perseverança, a upamoni, esta paciência, deve ter uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos irmãos, devemos de nos esforçar tanto quanto possível para fazer a nossa parte e pedir a Deus esta ajuda. Precisamos de
perseverar até ao fim. É a nossa decisão. Precisamos ter paciência. Precisamos de perseverar até ao fim. Precisamos ser fiéis até ao fim. Como é que respondemos então a estas nossas dificuldades e experiências? Primeiro, precisamos ter uma gravura grande, ter a grande perspectiva. Sim, precisamos de entender que Deus está sempre no controle. E Deus tem um plano. E Ele sabe melhor o que permite. Deus permite isto ou aquilo acontecer, porque Ele sabe melhor. E Ele nos livrará desta situação. Veja em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência, da minha upamone. Porque guardaste a palavra da minha paciência e perseverança, também eu te guardarei da hora de provação, isto é, da grande tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar, para provar os que habitam sobre a terra. Sim, porque Deus é misericordioso e Deus está a permitir que as pessoas se arrependam e está a dar tempo às pessoas para se arrependerem. Como descrevemos esta situação da Guerra dos Mundos de Orson Welles, a mídia está-nos a injetar ideias negativas continuamente. Está-nos a injetar sentimentos políticos. A dizer, olha, isto é culpa desta pessoa, esta é culpa da outra pessoa. Queridos irmãos, Jesus Cristo disse, cuidado, ninguém vos engana. Sim, Jesus Cristo estava a falar no contexto de não nos enganarem num ponto espiritual. Mas, queridos irmãos, estas pessoas vão enganando em tudo. Em tudo. E principalmente estão a enganar acerca de várias acusações de quem é a culpa disto, quem é a culpa daquilo. E muitos irmãos estão-se a envolver politicamente, ou estão-se a envolver em acusações a esta pessoa, a outra pessoa. Queridos irmãos, aquele que nos está a enganar e a iludir é Satanás. Ele é o culpado, não é um homem. Isto tudo, sim, é um plano diabólico, mas não é de homem. Não é de uma nação, ou não é desta nação ou daquela nação que estão a fazer isto. Queridos irmãos, é do diabo. Ele é que está a controlar estas coisas. A ira do diabo vai cair na terra brevemente. E por isso precisamos ter cuidado para não estarmos enganados, estar iludidos, porque a ilusão vem de Satanás. E por isso precisamos ter uma decisão de que não vamos ter pensamentos negativos contra outras pessoas ou contra partidos políticos, ou seja o que for. Evitar essa politiquice. Vejam aqui em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vamos começar a ler do versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre. Quer dizer, debaixo desta dificuldade do coronavírus, diz, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Quer dizer, não estejam a dizer, olha, isto é culpa desta pessoa, isto é coisa... Não tenham um desequilíbrio descontrolado, uma coisa que é fora do normal. Tenham equilíbrio, uma moderação.
um domínio próprio. Porque perto está o Senhor. A vinda de Cristo está perto, irmãos. Isto é a nossa esperança. Graças a Deus, Ele virá. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Notem bem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Alegrai-vos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Por isso, estejam a pedir a Deus ajuda onde vocês veem que irmãos precisam de ajuda. Irmãos estão doentes, irmãos que estejam a ser afetados pelo coronavírus, orem por eles. Petições, súplicas, orações, com ações de graça. Sempre dando graças a Deus. Com gratidão. Com gratidão. E a paz de Deus. Então, quando você tem essa atitude de oração, de pedir a Deus, tendo alegre, mas não estando ansioso, tendo esta paz interna, então, esta paz de Deus que excede todo o entendimento, porque as pessoas não entendem como é que você pode ter paz nestas condições terríveis. Porque esta paz de Deus excede todo o entendimento. Isso guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, que os irmãos, há muita mentira aí na internet e coisas e mensagens que as pessoas enviam uns aos outros, cuidado. Estejam a discernir, cuidado, não se envolvem nisso. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que vocês estejam a pensar, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que esteja na vossa mente. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes de mim, Paulo. As instruções que recebemos de Paulo, pelas epístolas de Paulo, pelo que ouvimos dele, pelo que aprendemos dele, pelo que vimos aqui em Paulo, isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. Continuando a ler no versículo 10. Agora pensem, o que é que aconteceu a Paulo? Não foi apedrejado? Não foi considerado como se estivesse morto? Não foi atacado e castigado por outras pessoas? Mas Paulo diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Agora têm a oportunidade de me encorajar, vocês têm a oportunidade de encorajar a outros. É o que precisamos de fazer, irmãos. Digo isto, disse Paulo, digo isto. Tomem nota. Paulo disse, tomem nota o que Paulo disse aqui. Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo foi apedrejado, irmãos. E ele viveu contente nessa situação. Se você tivesse a ser apedrejado, você estaria contente nessa situação?
Mas aqui está a palavra, o verbo, a ação importante que precisamos de tomar atenção aqui. É que Paulo disse: aprendi a viver. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendeu. Quer dizer que ele não era assim, mas aprendeu. E como é que ele aprendeu? Tendo paciência e tendo perseverança. Aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos irmãos, é o que nós precisamos ter. Aprender. Por exemplo, você está a aprender a perdoar? Quando outros magoam você, você está a aprender a perdoar? Sabemos que seremos perdoados se perdoarmos aos outros. Vejam, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Está aqui a falar do nosso sacrifício no Novo Testamento, na Nova Aliança. Sim, porque nós não sacrificamos animais. Mas quando diz ofereçam um sacrifício, este é o sacrifício que nós oferecemos no Novo Testamento. Quando lemos no Antigo Testamento ofereçam um sacrifício, traduzem isso para isto aqui em Romanos capítulo 12. Este é o sacrifício que devemos oferecer. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício. Este é o sacrifício que devemos de oferecer. Quando lemos, olha, esta festa, oferecer um sacrifício, o nosso sacrifício que temos que oferecer é este, que é um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o que vocês devem fazer. É o que é razoável para vocês fazerem. Não os conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Temos que mudar. Temos que aprender, como Paulo aprendeu, a estar contente. Aprender na nossa mente para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus é que aprendamos a ser pacientes, perseverar até ao fim. E depois veja um bocadinho mais adiante, no versículo 16. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescei com o que é humilde. Como eu disse, irmãos, precisamos aprender a pôr o orgulho de fora. Precisamos aprender a ter cuidado com o que sai da língua, da boca. Precisamos aprender a perdoar. Temos que aprender estas coisas. Deus nos está a dar tempo, está a dar esta oportunidade de melhorarmos. Esta é uma oportunidade de ouro para melhorarmos, para sermos melhores pessoas. Não sejas sábios aos vossos olhos. Não penses que sabes tudo. Olha, façam isto, eu sei. Cuidado. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, faz tudo quanto podes para ter paz, para ser um pacificador com as outras pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos. Não pensem, olha, eu vou vingar, vou fazer a mesma coisa a ele ou a ela. Não! Perdoa! Você está a perdoar? Olha, ele fez isto, por isso não vou perdoá-lo. Cuidado, irmão. Se você não perdoa, está em água quente. Cuidado. Não vos vingais a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira,
Dá lugar a Deus, à ira de Deus, que Deus seja o juiz. Não sou eu, não sou você, é Deus. À ira de Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, isto é a Deus. Eu a que retribuirei, diz o Senhor. Deixa isso nas mãos de Deus. Mas tu perdoa. Perdoa completamente. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos irmãos, como lemos aqui, não sejam sábios, mas sejam humildes, não sejam orgulhosos. Pensem como Jesus Cristo se humilhou, sendo o Verbo, sendo da forma de Deus, que se esvaziou e veio para a forma de homem e sofreu por nós. Imagina a ansiedade dele. E morreu por nós. Porquê? Para sermos perdoados. Queridos irmãos, vejam primeiro João capítulo 3. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Versículo 21. Amados, se o coração nos acusar, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Queridos irmãos, temos um coração puro? Isso é que é importante. Para ter confiança diante de Deus. Segue o teu coração. E aquilo que pedimos dele receberemos. Porquê? Porque guardamos os seus mandamentos, mas não é só isso. É porque também fazemos diante dele o que é agradável a Deus. Aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus, diz no versículo 24. Precisamos ter este contacto com Deus. Precisamos de fazer o que é agradável a Ele. Precisamos de abraçar e embraçar o plano de Deus, a visão de Deus. Queridos irmãos, o medo, a ansiedade, as dúvidas são ciladas de Satanás, que ele usa para nos iludir, para nos dividir e para nos destruir. Se não temos paciência, se não temos perseverança agora, como é que vamos aguentar quando as coisas ficarem piores? Queridos irmãos, estamos no começo das dores. Estamos no começo das dores. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, começando em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, tem uma secção muito importante, que diz assim, visto como o seu poder, o seu divino poder, pelo seu nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, à vida eterna e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Queridos irmãos, nós temos preciosas e grandes promessas que devemos de ter bem vivas na nossa mente, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Queridos irmãos, por causa disto e com a ajuda destas possibilidades que recebemos do seu divino poder para vencer, temos que ser co-participantes da natureza divina. Isto é, usar o Espírito Santo de Deus para a santificação do Espírito. Para quê? Para virmos a ter a natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio,
E com domínio próprio, a upamone, a perseverança, a paciência. E com esta paciência, tornem a pôr a piedade, isto é, venham a ser como Deus é. E com a piedade, conforme vamos ser como Deus é, vamos ter a fraternidade, que é o amor com os irmãos, e com a fraternidade, o amor para com Deus, o verdadeiro amor. Queridos irmãos, todos nós temos isto, como diz, com esta diligência, quer ver mais, como diz no versículo 10, vamos confirmar a nossa vocação, a nossa profissão de sermos cristãos e a nossa chamada para sermos servos de Deus e embaixadores de Cristo. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Sendo assim, não vamos cair. Vamos manter fiéis até ao fim. E assim diz assim: e depois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino de Deus. É assim que vamos entrar no reino de Deus. Queridos irmãos, Deus é paciente. A paciência de Deus é para nós nos arrependermos. Romanos 2, versículo 4. E Deus nos está a dar uma oportunidade para virmos a ser melhores pessoas. Está a dar a oportunidade ao mundo para se arrepender. E, queridos irmãos, precisamos ser pacientes, perseverar, ter esta paciência, suportar esta upamone, ser maduros, cristãos maduros, ter decisões corretas, ter domínio próprio e aplicar esta paciência. Porquê? Para não sermos rejeitados. Precisamos não entrar em pânico, irmãos. Precisamos de nos manter fiéis até ao fim. Queridos irmãos, nós sabemos há muito tempo que isto vai acontecer, que vai haver tempos terríveis. Mas agora estes tempos terríveis estão à porta. Precisamos agora de nos agarrar ao que sabemos que temos que nos agarrar. Temos que perseverar. Upamone. Temos que aguentar. Temos que ter paciência até ao fim. E assim seremos fiéis até ao fim. Então, sendo fiéis até ao fim, quando chegarmos ao fim, Jesus Cristo depois estará do lado lá, dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre muito te colocarei. Entra no reino de Deus.